Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, na aula de hoje nós vamos falar de verbos, né? Na aula passada nós fizemos atividades no Zoom, falamos sobre verbos, falamos sobre ortografia e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre verbos. Bem, antes eu preciso lembrar, o que são verbos? Verbos são palavras que vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Isso são verbos. Os verbos, eles possuem as suas terminações. Os verbos terminados em ar, no infinitivo, são verbos da primeira conjugação. Por exemplo, cantar, lavar, dançar, brincar, pular, são verbos da primeira conjugação. Os verbos terminados em er são verbos da segunda conjugação. Então, beber, vender, sofrer, correr, vender, verbos da segunda conjugação. E os verbos terminados em ir são verbos da terceira conjugação. Sorrir, admitir, falem para mim, porque eu acabei me enrolando aqui. Sorrir, admitir, subir, são verbos da terceira conjugação, porque terminam em ir. Então, primeira conjugação, os verbos terminam em ar. Segunda conjugação, os verbos vão terminar em er. E terceira conjugação, os verbos vão terminar em ir. Nós sabemos também que os verbos possuem os seus tempos verbais. Os verbos podem estar no presente, a ação está acontecendo. O verbo pode estar no passado, a ação já aconteceu. E o verbo pode estar no futuro, ou seja, a ação ainda vai acontecer, tá bem? Então, os verbos, eles são conjugados, né, de acordo com o tempo verbal em que eles vão estar. Eles podem ser conjugados no presente, no passado ou no futuro. Relembrando isso, vamos para as atividades. Página 70, vem comigo. Número 1. Circule no trecho as palavras que são verbos. Ok. Número 2. Bem, qual seria o trecho? Seria o trecho lá de trás, né? Mas aí vocês já fizeram na aula passada porque eu tinha pedido. Então, vamos para o número 2. Leia este trecho, observando os verbos destacados. Então, nós vamos ler o trecho onde os verbos já estão destacados. Então, vamos lá. Subindo num banquinho, na esquina das avenidas, gritando que a sorte é para todos, o cavaleiro pode mudar sua vida. Então, nós temos aí 3 verbos destacados, subindo, gritando e pode. Observe os verbos. E vamos ver como eles são classificados. Olhem só, os verbos são classificados em 3 conjugações, né? Como eu já disse, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, vamos lá. Subindo é um verbo? Sim. Subindo é um verbo, só que subindo já está conjugado. Subindo é do verbo subir. Subir é um verbo da terceira conjugação. Então, você vai completar aí. Subindo. Subindo é do verbo, aí completa, verbo subir. O verbo subir é da primeira, segunda ou terceira? Terceira conjugação, porque termina em ir. A mesma coisa você vai fazer com as palavras gritando e pode. Gritando é do verbo gritar. Gritar termina em ar. Os verbos terminados em ar são da primeira conjugação. Pode é do verbo poder, né? Então, poder termina em er. É um verbo da segunda conjugação, tá bom? O que nós podemos entender? Verbos da primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação termina em ir, ok? 2 verbos podem ter valor de 1, formando uma locução verbal. Olhem só, o cavaleiro pode mudar sua vida. Aí nós temos uma locução verbal. Pode mudar. Pode é do verbo poder, né? E mudar é do verbo mudar mesmo, tá? No infinitivo mesmo. Depois, o cavaleiro mudará a sua vida. Então, nós percebemos
que ali nós só usamos o verbo mudará, né? Que é do verbo mudar, né? Já tá no futuro aí, já está conjugado. Então, na página 71, nós vamos falar dos tempos verbais, tá bom? Dos tempos verbais aí no modo indicativo. Então, olhem só. Os tempos verbais. Presente indica que o fato ocorre agora. O presente é agora, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou dando aula. Você está assistindo a aula. Você está assistindo a aula. O presente, tá? Ele pode ser... os verbos também podem ser conjugados no passado. Ou seja, os verbos... O fato, perdão, já aconteceu. Os verbos podem ser conjugados no futuro, tá bom? Então, eu tenho presente, passado, futuro. Eu tenho pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Então, eu tenho todas as conjugações aí com toda a tabelinha com as conjugações da maneira em que eu devo seguir. À medida que nós vamos praticando a forma de conjugar os verbos, nós vamos pegando mais experiência, tá? Para poder fazê-lo. Então, lá na página 72, nós temos um texto que diz assim: A menina e o fantasma. Bem, a menina diz ao pai: Papai, estou com medo de fantasma. O pai pergunta intrigado: Isso não existe. Quem te disse essa besteira? A menina responde: O jardineiro. O pai sai puxando a filha, assustado, e diz: Corre, minha filha. A menina não entende mais nada e pergunta: Por quê? O pai, correndo apavorado, responde: Não temos jardineiro. Aí eu ia ficar apavorada. Então vamos lá. Número 1. O texto que você acabou de ler é uma fábula? É uma notícia? É uma lenda? Ou é uma anedota? Vocês sabem o que é uma anedota? Anedota é um tipo de piada, né? É uma piada. Então vocês acham que é uma fábula? É uma notícia? É uma lenda? Ou é uma anedota? Você precisa justificar a sua resposta. Bem, página 73 vai dizer o que é anedota. Anedota é um gênero humorístico, é uma piada. E o que uma piada tem? Qual é o objetivo da piada? É te fazer sorrir, é provocar sorrisos. Geralmente, piadas são contadas em ambientes informais. Eu não posso ficar o tempo todo na minha sala de aula contando piada, no meu trabalho contando piada, numa reunião, num hospital, né? São em ambientes informais, onde não exigem tantas informalidades. Não é o caso de repente, num momento vago, né, no seu recreio, você pode fazer essas piadas saudáveis. Você só não pode usar isso em ambientes tão formais. Então, vamos lá. É um texto simples, né, curto, a anedota, em que a presença de personagens tem enredo, tem tempo e tem espaço, tá bom? Ano passado, nós levamos algumas piadas para a escola para ler, né? Vamos lá. Número 2. Justifique o emprego dos dois pontos e dos travessões na anedota. Pessoal, vamos lá. Na anedota diz assim, ó: a menina diz ao pai. Dois pontos. Por que se usa os dois pontos? E por que tá escrito, ó, quando ela começa a falar travessão, papai, estou com medo de fantasma. Vamos lembrar. Lá em sinais de pontuação, nós vamos voltar, né? Quando eu utilizo dois pontos, significa que é a fala da personagem, né? Anuncia que alguém vai falar. Se eu não vou enumerar uma sequência de coisas, né? Os dois pontos também servem para anunciar a fala de alguém. Fulana disse, né? Então, eu vou anunciar a fala. Eu utilizo os dois pontos para anunciar a fala do personagem. E para que eu uso os travessões? Os travessões indicam que as personagens estão falando ou que a personagem está falando, tá bom? Número 3. Leia o segundo parágrafo e justifique o uso da vírgula. Olhem só, o segundo parágrafo. Papai, vírgula, estou com medo de fantasmas. Para que a vírgula foi utilizada? Pessoal, foi utilizada porque a menina está fazendo um chamamento. A vírgula foi utilizada para separar um vocativo, porque ela chama papai. E aí ela explica, né?
estou com medo de fantasma. Então, a vírgula foi usada para separar um vocativo e um chamamento, tá? Qual a diferença de sentido entre intrigado e apavorado? O que você entende por intrigado e o que você entende por apavorado? O intrigado aí, nesse sentido, ele não está querendo dizer de intriga. O intrigado aí, desse sentido, está querendo dizer de desconfiança, né? Então, o intrigado aí é alguém desconfiado. E o que é apavorado? Então, vocês vão colocar os dois sentidos aí. Número 5. Para estruturar e dar sentido ao texto, vários verbos foram utilizados. Então, olhem só. Em que tempo e modo foi empregada a maioria dos verbos? Os verbos foram empregados no presente, os verbos foram empregados no passado ou os verbos foram empregados no futuro? Vocês irão colocar. E em qual modo? Modo indicativo, modo subjuntivo ou modo imperativo? Aí vocês vão dizer o tempo e o modo. Presente do indicativo, aí vocês vão dizer, tá bom? Letra B. A forma verbal correndo indica que a ação iniciou e foi concluída, a ação está acontecendo ou a ação ainda vai iniciar. O verbo aí correndo, o que ele quer indicar? Vai marcar apenas uma alternativa. Número 6. Agora, complete as frases com os verbos indicados nos parênteses no presente. Então, no presente. Então, você vai botar aí o verbo falar no presente, o verbo doar no presente, o verbo permanecer no presente e o verbo comer no presente. Você vai conjugar de acordo com a frase. Se a frase está no singular, o verbo continua no singular. Se a frase está no plural, o verbo vai para o plural. Precisa prestar atenção nesse sentido, mas o verbo precisa estar no presente. Número 7. O interrogativo deverá responder empregando o verbo destacado no pretérito perfeito. Por exemplo, ó, pai, você vai vender o carro? Então, você vai ter que colocar no pretérito perfeito. Qual seria a resposta? Professora, eles não vão ler o livro? Aí também o verbo no pretérito perfeito. Número 8. Leia com atenção as frases e complete com os verbos abaixo no futuro do presente. Então, ó, os alunos, amanhã, no futuro, tá bom? Nós, o verbo abrir, no futuro do presente, tá bom? Todos os verbos estarão no futuro do presente e vai completar a frase. Número 9, vocês vão relacionar de acordo com os tempos. 1 para presente, 2 para pretérito e 3 para futuro. Então, vocês vão analisar a frase e vão utilizar. A frase está no presente, então é número 1. A frase está no passado, então é número 2. A frase está no futuro, então eu vou colocar o número 3. Vai ler a frase. Por exemplo, ó, voltaremos mais tarde amanhã. Essa frase está no presente? Essa frase está no passado ou está no futuro? Dependendo em qual tempo a frase se encontra, você numera. E número 10, você sabia que o mesmo verbo ele pode ter sentidos diferentes? Tente descobrir o sentido do verbo passar nas frases abaixo. Então, olhem só. Antônia passou a respeitar os colegas. O verbo passar aí, o verbo passou, significa o mesmo que o quê? Por exemplo, Antônia passou a respeitar os colegas. Antônia começou a respeitar os colegas, né? Ronaldo passou a bola e Neymar fez o gol. Qual seria o outro verbo? Nossa, hoje a aula passou muito rápido. Como seria? Minha mãe conta que passou momentos difíceis na infância. Esse verbo aí, passou, poderia ser substituído por qual outro verbo? Vocês vão botar outros verbos, mas que possam ter o mesmo sentido. Tá bem? Pessoal, a parte de ortografia nós vamos deixar para as próximas aulas. Vamos ficar por aqui hoje, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem eu vou vir com mais explicações sobre verbo, porque nós vamos fazer no caderno as conjugações. O livro ele tá de uma forma mais sucinta, né? E aí na semana que vem no caderno nós faremos conjugações, tá bom? Beijocas, fiquem com Jesus.